O Diário do Campus Revista já está no ar. E você vai ver. Professora da Faculdade de Comunicação dá dicas para o trabalho de conclusão de curso. Saiba quais são as vantagens de se ter um animal de estimação. Utilização do corpo humano em prol do avanço da saúde. Alunos da universidade têm nova alternativa para os estudos. No último episódio da série Carreiras, você vai ver os casos que deram certo. Uma entrevista especial com o maestro da orquestra e do coral da PUC, Márcio Busato. E no quadro No Estúdio, o sociólogo avalia primeiros dias do governo Temer. É a partir de agora. Mais um semestre chega ao fim e para muitos é hora de apresentar o trabalho de conclusão de curso. Eu penso que o aluno deve, em primeiro lugar, ter bastante tranquilidade, estudar novamente o seu trabalho, porque muitas vezes o trabalho foi finalizado a questão de uns 10 dias. Então eu sempre recomendo aos meus orientandos que leiam com bastante atenção o material, que dentro do possível façam a apresentação. O aluno pode utilizar o recurso das lâminas e também acho importante que ele venha com o roteiro impresso para que seja apenas assim, vamos dizer, um guia para essa apresentação. Segundo lugar, chegar cedo à universidade. A gente sabe que os deslocamentos aqui em Porto Alegre e nas grandes cidades é bastante complicado. Eu oriento os meus alunos que cheguem assim com 30 minutos, talvez até uma hora antes da banca. Ser bem tranquilo, já está no ambiente que ele conhece bem, que é a Famecos, e aí não corre o risco de ficar angustiado porque precisa estar num lugar e ainda não ter chegado. Portanto, eu penso que é uma boa noite de sono, essa preparação e a confiança, né? A autoestima acho que tem que estar boa também e a confiança de que o trabalho foi feito por ele. O aluno, em primeiro lugar, não deve ler o material. Num segundo momento, se ele for usar lâminas, as lâminas devem ser extremamente objetivas. Nunca se coloca um texto extenso nas lâminas. Apenas algumas palavras para que ele se oriente na hora da apresentação. Eu não gosto muito de decorar nada, penso que isso aí pode atrapalhar até. Eu penso também que o aluno nunca deve subestimar a banca. A banca é um momento importante, ele está antecedendo a colação de grau. Da mesma maneira que os professores têm muita consideração e respeito com os alunos, esse aluno deve vir preparado, então, para um momento que eu diria assim, por que não pensar um momento bastante solene? Nesse sentido, ele deve vir vestido adequadamente. A gente sabe que as bancas, principalmente agora essas do final do ano, nós já temos o verão, tempo quente. Eu penso que deve vir com uma vestimenta mais adequada, porque o ambiente, vamos dizer, mesmo sendo na sala de aula, naquele momento se torna um momento um pouco mais formal. Se mostrar bastante disponível em relação principalmente aos questionamentos dos professores. Nesse sentido, é fundamental que o aluno saiba ouvir. Da mesma maneira que ele vai ter um tempo para apresentar o seu trabalho, é importante que ele saiba ouvir as colocações, críticas, sugestões dos professores. Às vezes o aluno vem vem assim com o impulso de apresentar o seu trabalho e esquece que numa apresentação, após as considerações do aluno, também virão as considerações, críticas, sugestões dos professores. É comprovado. Os animais de estimação podem trazer inúmeros benefícios para as pessoas. Você vai saber agora os efeitos que essa união causa nos idosos. A reportagem foi feita pelos estudantes de jornalismo da Faculdade de Comunicação, com a orientação dos professores Cláudio Mércio e Marco Villa-Lobos. Companheirismo, diversão e carinho. Quem convive com animal de estimação não tem dúvidas de que essas são as principais qualidades oferecidas por eles. Filho resmunga, faz queixa, ele só dá sorriso e vamos nessa, que é o passeio. E até a prática de exercícios físicos vira rotina para quem tem um amigo com tanta disposição. Ela influencia porque ela pede muito para sair de dentro de casa. Cachorro é sempre assim, eles estão sempre querendo sair. Especialistas ressaltam os benefícios de se ter um cão no cotidiano dos idosos, diminuindo assim os índices de depressão. Ele vai estimular a pessoa a caminhar mais, já é uma prevenção.
né? Vai estimular a pessoa a conviver melhor e interagir com outras pessoas que na depressão têm aí. E o cachorro não adianta, se tu quiser deixar ele ali, ele vai ficar te incomodando até tu sair. Mas a questão de todo ele é um estimulante para a atividade física, é um estimulante para a interação entre a pessoa e um outro ser. Os benefícios não são apenas para os idosos. Assim como o cachorro é uma companhia para o dono, ele também se torna um amigo para o animal. Afinal, eles também precisam de carinho e atenção. Nota que quando a gente está triste, alguma coisa, eles estão sempre por ali. Então eu creio que eles tenham essa noção da companhia, de estar ali ajudando, né? de poder melhorar a condição, o bem-estar daquele idoso. Então, para mim é bom, até para eu não ficar em casa com pena de mim. Então, olha, ele me exige, para mim é muito bom. Acho que está sendo mais ele me compensar do que eu a ele. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. E no quadro Diário Digital tem mais uma dica online. Tirar fotos do quadro e dos slides em sala de aula se tornou um costume. O aplicativo Whiteboard, criado por estudantes de São Paulo, facilita a organização das fotos tiradas durante as aulas. Clique em Criar aula e adicione os horários. As fotos tiradas nesse período vão para a pasta da matéria. O aplicativo está disponível na Apple Store e é gratuito. Esse foi o Diário Digital de hoje. Até a próxima! Depois do intervalo, a última edição da série Carreiras mostra os casos que deram certo. Até já! O corpo humano é muito complexo. Para aprender sobre ele, requer muito estudo. E os alunos aqui da PUC utilizam diversos recursos oferecidos pela universidade. A utilização do corpo humano em prol do avanço da saúde. É assim que o Laboratório de Anatomia Humana atua para o aprendizado dos alunos. O local conta com órgãos, ossos e corpos humanos de verdade, que os alunos utilizam para estudo e aprimoram o seu conhecimento. Nosso corpo humano literalmente é uma máquina, com todas essas peças de ação e função específica. Porém, nem sempre é possível fazer com que se compreenda tudo em aula prática. Com isso, surgiu uma nova opção de estudo, a monitoria. Ara é professora da disciplina de Anatomia Humana e conta como funciona o método de ensino das monitorias. A monitoria eu sempre digo que é um complemento das nossas aulas, é um momento em que eles ouvem uma outra linguagem, né, a respeito do mesmo tema que foi visto em aula, mas de uma outra forma, porque os monitores são colegas de aula, então tem uma linguagem diferente da linguagem do professor. E eu acho que essa diferença de linguagem, essa diversidade, faz com que eles aprendam de uma forma mais tranquila, mais gostosa mesmo. Gabriela é monitora desde o mês de março. É bom ter um contato com alunos que já fizeram a cadeira, deixa a pessoa mais calma, não com o professor, que o professor já sabe muita coisa e fica meio impondo assim, na sala de aula, e os alunos têm uma linguagem mais fácil de acessar. Marina é estudante do primeiro semestre de enfermagem e acha que os monitores auxiliam na compreensão do conteúdo. A monitoria é importante no sentido que ela te ajuda a entender o conteúdo. Muitas vezes na aula é pouco tempo para tu entender e daí a monitoria te auxilia nisso e também para estudar para a prova, ela te dá um auxílio nisso. Com isso, os alunos da área da saúde têm mais alternativas para estudar e garantir cada vez mais aprendizado para no futuro descobrirem inovações para a vida humana. No último episódio da série Carreiras, você confere alunos que experimentaram o serviço e aprovaram. Consultoria de carreira, programa de mentoria, workshops, palestras e mural de oportunidades são as atividades propostas pelo Escritório de Carreiras. Pamela e Vitória são alunas do primeiro semestre e já tiveram a oportunidade de participar do escritório. Eu fui no Escritório de Carreiras por indicação de um professor e que eu fui para lá porque eu estou em busca de um direcionamento profissional em questão de que área é melhor para mim, seja o RH, o financeiro ou até a direção de uma empresa. Não, eu achei muito interessante. O primeiro encontro ela basicamente me explicou como é que funciona o procedimento, me deu um teste para
fazer em casa, enfim. É uma questão de autoconhecimento mesmo. O programa conta com até 8 sessões anuais para auxiliar os alunos em diversas perspectivas. Um dos objetivos é preparar profissionais para o mercado. Rafael está no último semestre da faculdade e já passou por várias etapas do projeto do escritório. Ele acha interessante começar as sessões no início do curso. Eu acho que no processo de aconselhamento e no início é muito bom, porque tu já vai conhecendo o que tu tem de qualidade, pontos que tu tem que trabalhar, pontos fortes da própria pessoa, de acordo com as tuas experiências. Então, aconselho ir no início para um aconselhamento. Já para a mentoria, eu acho que há um processo mais no final do curso, onde tu já tem um direcionamento de carreira e uma área que tu quer trabalhar. Sabe como participar? Basta ir até o escritório de carreiras, que fica no prédio 15, ou acessar o site www.carreiraspucrs.com.br ou ligar para o telefone. Até mais! Tchau! Não saia daí, a gente volta já já. Sociólogo e professor da PUC avalia o governo interino de Michel Temer e você vê no quadro No Estúdio. O que tu pode falar pra gente sobre essas primeiras semanas, um panorama geral, assim? Bem, em primeiro lugar, o que mais surpreende nesses 15 primeiros dias, nem isso, é o fato de que nós estamos diante de um governo provisório, né? Na verdade, não houve ainda a votação do impeachment, que deve acontecer no Senado, e de qualquer maneira parece, né, a impressão que se tem é que o governo que assume de forma provisória, ele procura colocar em prática um programa que é absolutamente diferente daquele para o qual a presidente Dilma foi eleita e o próprio vice-presidente Michel Temer, né? Isso aparece nas mais diversas áreas. Nas relações exteriores, por exemplo, o novo ministro José Serra assume dizendo que fará tudo ao contrário do que vinha sendo feito pelo anterior governo e, inclusive, desconsiderando disposições da própria Constituição Federal, que diz no seu artigo 4º, parágrafo único, que a prioridade da política externa brasileira é na construção de mecanismos de avanço para o continente latino-americano e, por isso, a prioridade para os países que fazem parte do continente da América do Sul. Né? Nas outras áreas também, na economia, né, um discurso, né, de que é preciso flexibilizar as regras trabalhistas, de que é preciso cortar gastos dos programas sociais, como Bolsa Família, como o Minha Casa Minha Vida. Na área da educação também já aparecem aí os cortes em relação a programas de incentivo à inserção no ensino superior. Então, a impressão que se tem é que nós estamos diante de um governo que teria sido eleito e que tentaria colocar em prática alguma coisa diferente daquilo para o qual o governo que está sendo questionado foi eleito, né? E isso é bastante preocupante na medida em que não é essa a ideia para um governo provisório, que pode, inclusive, não se consolidar a partir da votação que vai ocorrer no Senado no prazo de 180 dias. Sobre os ministérios, né? O corte dos ministérios, o que se pode falar sobre isso? Qual é o impacto que isso pode ter? Sim, na verdade houve muitas indas e vindas em relação a essa questão do número de ministérios, né? Num primeiro momento, o atual presidente interino, ele disse que iria reduzir, depois desistiu da ideia e acabou novamente, então, retomando essa proposta e reduzindo alguns ministérios. Na verdade, por trás disso, existe muita barganha política, né? Nós sabemos que toda a construção em torno da votação do impeachment, ela foi feita, né, por uma série de partidos que estavam, inclusive, na base de apoio do governo e que acabaram votando contra a presidente Dilma, mas esperando uma contrapartida do novo governo. E essa contrapartida seria o espaço na ocupação de ministérios e de cargos. Por isso, num primeiro momento, houve essa indecisão, que acabou, então, levando ao corte de alguns deles, né? Entre eles o Ministério da Cultura. E aí o que se viu no Brasil foi uma ampla manifestação de setores ligados ao meio cultural, ativistas, produtores culturais, artistas, que conseguiram produzir de fato um fato político, né? Várias ocupações, inclusive no Brasil todo, em torno dessa temática, e isso fez com que o governo voltasse atrás e acabasse então recolocando a cultura com status de ministério. Na verdade, o que isso acaba mostrando é uma grande fragilidade política do governo interino,
a falta de uma proposta mais consistente e também o fato de que não há nessas diferentes tentativas, né, de contemplar interesses políticos em torno dele, ainda não há uma estabilidade, ainda não se sabe qual vai ser o desfecho, né, dessa situação. Mas, lamentavelmente, num primeiro momento, aqueles ministérios que acabaram sofrendo justamente os cortes são ministérios que têm uma simbologia política, né? Ministérios que são ligados, por exemplo, à área dos direitos humanos, que tinham status de ministério, a Secretaria dos Direitos Humanos, a Secretaria de Proteção à Mulher e a questão étnica no Brasil. Tudo isso foi o que acabou, digamos assim, pagando a conta, né, dessa tentativa de demonstrar ao mercado que o governo estaria voltado para um enxugamento. Do ponto de vista político, isso não é nada positivo, né? Na medida que essas secretarias com status de ministério, elas vinham justamente cumprindo um papel de garantir que temas que historicamente no Brasil ficaram em segundo plano passassem a ter prioridade. Então, na medida que deixam de ser ministérios, muitos deles acabam sendo incorporados pelo Ministério da Justiça, que já era um ministério sobrecarregado por atribuições ligadas à segurança pública, à questão indígena, à questão da produção legislativa e o contato com o parlamento. Tudo isso acaba sobrecarregando uma pasta que efetivamente não vai ter como dar conta de todas essas atribuições que se colocam sobre ela. Então, me parece que aí tem uma questão bastante mal resolvida, mas que simbolicamente demonstra uma falta de vontade política em dar andamento a políticas sociais e políticas de garantia dos direitos de setores sociais historicamente discriminados e vulnerabilizados, que não me parece uma opção adequada. Então, seria uma espécie de estratégia do governo? Há uma estratégia que, de alguma forma, tenta contemplar e tenta dar uma resposta, digamos assim, aos setores sociais e políticos que defendem a derrubada da presidente Dilma, né? E há um discurso, né, em torno desse movimento, que é um discurso de que se avançou muito em políticas sociais no Brasil e de que essas políticas, por um lado, elas não são adequadas porque são muito caras e tornam o custo disso muito elevado, e segundo, não seriam adequadas também porque elas acabam não atentando para a chamada meritocracia, ou seja, acabam favorecendo setores que não deveriam ser favorecidos, né? Então, há de fato uma ideologia, um discurso político por trás desses cortes, né? Porque, na verdade, o que essas secretarias com status de ministério representavam era justamente as políticas de ação afirmativa, a tentativa de tornar prioritário por parte do governo federal temas ligados à violência contra a mulher, à questão indígena, à questão racial, todas essas questões que de alguma forma tiveram de fato uma maior visibilidade durante esses últimos anos no Brasil, graças ao fato de que se tornaram políticas de governo e tiveram para isso o ministério correspondente, né? Então, com certeza, há uma perda nesse sentido. E isso mostra, de alguma forma, uma orientação política por parte desse governo interino. Dos fones de ouvido ou das rádios para o estúdio. A música é uma das manifestações de arte que mais nos acompanha no dia a dia. E para isso, há 2 anos, o Diário recebeu o maestro do coral e da orquestra da PUC, Márcio Busato, para uma entrevista especial e você vê agora. Para começar, maestro, ser músico é algo que demanda muito estudo, muita prática, horas de prática, né? E hoje em dia, nós, com o advento da tecnologia, entre outros tantos fatores, nós podemos ver que muita gente tem se intitulado músico, muita gente tem se lançado no mercado, por exemplo, sem muito preparo técnico, sem o conhecimento técnico que a música demanda. Então, ser músico seria uma questão de talento ou apenas uma questão de prática? Bom, a definição de músico ela é bastante abrangente também, né? De uma forma simples, a gente poderia dizer que músico é aquele que faz música. E dependendo do que ele se propõe a fazer, demanda um estudo, às vezes um estudo acadêmico, um estudo rigoroso para que ele desenvolva a técnica necessária para fazer aquele tipo de música, aquele repertório específico. Mas há também muita área na música em que o talento ele aflora. E a gente vê isso, por exemplo, na música popular, onde músicos parece que nascem com aquele talento e desenvolvem uma técnica instrumental muito particular dele, que funciona para ele. Ele vai desenvolvendo o ouvido e aumentando o seu vocabulário de acordo com o que ele ouve. Mas, assim, cada tipo de música requer um tipo de músico.
Então ele vai ter que se adequar, digamos, àquele tipo de música que ele quer fazer. Por exemplo, um músico que quer tocar numa orquestra, ele quer, por exemplo, tocar violino. Ele vai ter que fazer um repertório específico, vai ter que tocar concertos de Mozart, de Beethoven, Dvorak, entrar nesse repertório erudito, que é o repertório padrão de orquestra. Normalmente, onde é que ele vai conseguir isso? Ele vai conseguir isso numa universidade, fazendo um curso superior, um curso de violino em nível superior, ou ele vai ir para a Europa fazer um conservatório específico em violino, ou ele vai pegar um professor que conduza ele para esse repertório, um professor particular que conduza firmemente nesse repertório, até que ele chegue num nível técnico tal que ele possa fazer um concurso e entrar na orquestra. Para você tocar numa banda, por exemplo, de rock, você não há essa necessidade de tanto estudo acadêmico quanto tem para tocar numa orquestra, por exemplo, né? Então depende mais da tua prática, da tua vivência, do que tu ouves, do que tu costuma tocar em grupo com os teus amigos. Então são vivências completamente diferentes. Então, maestro, o senhor citou, por exemplo, um músico que tem a pretensão de tocar em uma orquestra. A música clássica que o senhor acabou de citar é no Brasil tida como algo muito elitizado, não é algo que toda a população tem acesso. Então, qual a sua opinião sobre isso? É uma questão cultural que precisa ser desestigmatizada no nosso país? Eu acho que não sei se é a questão da elitização ou estigma. A questão, eu acho que é de tornar acessível através da escola, através do fundamento que são as crianças, né? Então, por ali a gente poderia atingir mais a população. Ela é elitizada porque acaba que poucos têm tido acesso, né? Então, o momento que a gente consegue levar através da escola para toda a população, isso já se dissemina de uma forma diferente. Então, o senhor falou da escola. Em 2008, no Brasil, foi sancionada uma lei pelo presidente Lula, a lei número 11.769, que ela estabelece a obrigatoriedade da educação musical em escolas de educação básica. É um passo importante para o engrandecimento cultural do Brasil, para que ele possa ser equiparado a outros países mais evoluídos nesse aspecto? Ao meu ver, é importantíssimo. O Brasil já esteve melhor, digamos, se tratando de música na escola, já esteve melhor. Mas também já esteve pior. Agora nós estamos retomando a música nas escolas através dessa lei, que ela ainda, ao meu ver, também precisa de alguns ajustes que talvez venham com o tempo, né? Ela prevê a música de uma forma obrigatória na escola, de alguma atividade musical, mas ela ainda não fomenta de uma forma sólida grupos, por exemplo, de orquestra, ou um ensino de instrumentos sólido, com currículo estruturado, com matérias teóricas sólidas, né? Então ela ainda está germinando, digamos. Ela está num passo inicial, ao meu ver, né, em investir na música através da escola, mas talvez não só através de uma disciplina de música, mas sim de uma orquestra inteira, de corais, de grupos musicais sólidos, com um estudo técnico, com um estudo teórico também junto, que é o que abarca toda a música erudita, né? Partindo da educação, no mercado de trabalho, infelizmente, no Brasil, a música ainda não tem essa mesma importância que as outras profissões, digamos assim. O mercado de trabalho do músico é um mercado ainda complicado. Qual a sua visão sobre o mercado de trabalho para músicos no Brasil atualmente? É promissor ou não? Não a curto prazo, talvez. Mas a gente não está só. Eu, como músico, posso falar a gente no sentido de classe, né? Nós não estamos só, porque tem outras profissões também nessa busca do reconhecimento, nessa busca de espaço, de regularização. Então, tem outras profissões com complicações semelhantes e até anteriores ao passo que está a música no momento atual, né? Mas em relação ao mercado de trabalho atual, eu acho que tem espaço, sim, para quem se dedica verdadeiramente à sua profissão e faz seu estudo adequado. Eu acho que há espaço, sim, principalmente nesse quesito, por exemplo, das escolas, né, onde uma lei recente obriga cada escola a ter seu professor. Então, abriu um mercado enorme nessa área de educação musical. Então, o aluno que se propôs a fazer uma licenciatura em música, ele provavelmente vai ter um emprego. O aluno que está se aperfeiçoando no instrumento,
ele talvez não tenha tanto espaço, mas tem várias orquestras no Brasil abrindo concursos. E é óbvio que se ele estiver bem tecnicamente, se ele estiver entre os melhores, ele vai ter o seu emprego e tem aberto empregos bons. Então, falando de atuação profissional, vamos falar um pouco da tua. O Márcio está à frente da orquestra e coral da PUC desde 2010. E nas últimas semanas, ele ocupou um lugar diferente, mas sem deixar de atuar o que ocupa como maestro. Ele participou de uma campanha institucional do jornal Folha de São Paulo. Eu gostaria que tu comentasse conosco como é que foi essa participação nessa peça publicitária e como é que surgiu essa possibilidade. Bom, eu faço parte de uma agência de artistas que se chama Contexto, que é a agência que foi selecionada para realizar esse comercial. Então, o comercial se trata de uma coleção, uma venda de uma coleção da Folha de São Paulo, uma coleção de música clássica, chamada Mestres da Música Clássica. Eles têm várias coleções, mas essa é dedicada só à música clássica, que trata exatamente da desmistificação da música clássica e, digamos, uma distribuição maior para a população de áudios dessa linha mais dos compositores mais consagrados, digamos, né? Então, através dessa empresa, que é a Contexto, que foi selecionada através de testes, enfim, a gente realizou a gravação do comercial, que foi ao ar há uma ou 2 semanas atrás. E é exatamente isso, que o comercial começa com os músicos, a princípio, instrumentistas. Eles estão com seu instrumento, afinando e tal. E quando a música vai começar, eles passam a cantar em vez de tocar. E o Diário do Campus Revista fica por aqui. Até mais! Um bom fim de semana para você!